Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Álgebra Linear Computacional. Hoje a gente vai estudar o que acontece quando eu tenho uma matriz cujos valores singulares começam a decrescer muito rápido quando essa matriz começa a crescer, quando ela começa a ficar cada vez maior, né? Bom, ao longo do curso vocês viram, né, que a gente pode fazer uma aproximação de uma matriz por matrizes compostos menores. É claro que existe uma perda, né, nisso. Então o exemplo foi dado, né, vamos supor, eu tenho essa imagem aqui com 3024 por 4032 pixels. Né? E aí, no total, eu tenho mais de 12 milhões de pixels, e se eu for considerar cada uma das bandas cromáticas, vermelho, azul e verde, né, eu tenho num total de mais de 36 milhões de bytes que eu preciso armazenar ou trafegar na rede. Né? Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode considerar aquela matriz, a imagem, como uma matriz. E aí eu posso fazer a decomposição dessa matriz, por exemplo, a decomposição por valor singular, e aí eu posso reescrever ela como a soma de várias matrizes de posto 1. Então aqui eu tenho, né, eu vou ter sempre um escalar aqui, né? Por exemplo, o meu sigma 1 vezes a matriz, o vetor U vezes o vetor V transposto. Né? Essa é uma matriz, vai dar uma matriz de posto 1, né? Até o késimo valor singular vezes o vetor UKVK. Então, isso é uma soma, né, de várias matrizes de posto 1. Né? Essa daqui também. Okay? Bom, então, o que eu tenho? Se eu tiver uma matriz X lá, por exemplo, a imagem, né, e essa matriz tem N valores por N colunas e N linhas, né, eu consigo fazer a decomposição, né, por valor singular, e eu vou ter ali N valores singulares, né, onde o primeiro valor singular vai ser maior ou igual ao segundo, e assim sucessivamente até o último que vai ser maior ou igual a zero. Tá? E aí, o que acontece? Bom, se o késimo mais 1, se o meu késimo mais 1 valor singular é igual a zero, né? Então significa que o posto da minha matriz é K. Por quê? Porque todos os K valores singulares anteriores, né, eles são diferentes de zero. Né? Porque já que o késimo mais 1... Tá? Escrevi aqui, se eu tenho aqui, por exemplo, eu cheguei aqui, aí nesse espaço aqui eu tenho o meu sigma K, ele vai ser maior, né? Ou igual a K, tá? E o K meu, ele vai ser igual a zero, K mais 1 aqui, né? Então, se eu tenho que o K mais 1 é igual a zero e o sigma K é maior do que zero, então sigma K é maior do que K mais 1, então eu tenho K matrizes de posto igual a 1 somadas que vão ser igual à minha matriz X. Né? Então, todo o resto que eu somar aqui, por exemplo, se eu somar aqui X sigma K mais 1, U K mais 1, V transposto K mais 1, esse termo aqui, ó, ele não vai fazer diferença. Por quê? Porque aqui é igual a zero. Então, todo o restante aqui também, o K mais 2, né, vai ser igual a zero. Né? Porque esse conjunto de valores singulares, eles são monotonicamente decrescentes. Tá? Bom, isso significa que a dimensão é igual à dimensão do espaço a dimensão da matriz é igual à dimensão do espaço coluno,
que é igual à dimensão do espaço, linha que é igual a K. Tá? Bom, o que a gente tem então? Olha, se eu pegar aquela imagem do cachorro e começar a tentar aproximar ela por matrizes de poços menores, né? Eu vou ter aproximações cada vez mais próximas da matriz original. Então, aqui é uma aproximação A1 é o sigma 1, U1, V transposto 1. Tá? Então, esse resultado que eu tive. Tá? Bom, se eu pegar aqui outros conjuntos de autovetores, né, e sigmas, então a A5 aqui, o que ela é? Ela é o sigma 1, o 1, V transposto 1, mais sigma 2, U, V2 transposto, mais sigma 3, mais sigma 4 e finalmente o sigma 5, o 5, V5. Bom, ficou melhor, eu já estou conseguindo perceber aqui que existe, parece que tem um cachorro aqui, tá? Até onde que eu vou precisar ir, né? Bom, se vocês anotarem aqui, né? Aqui, ó, é o K, né? O número K, quantidade de sigmas que eu estou usando, né? O que está acontecendo? Olha, chega um ponto que ele cai drasticamente, né? E o que você vai adicionar daqui para frente é muito pouco. Então, teoricamente, o que eu poderia fazer? Eu vou escolher, né? Eu vou cortar os sigmas e os U's e V transpostos, né? A partir do momento que entre 80% e 90%, né, da energia, e eu posso medir energia como, né, a soma de todos os valores singulares, a soma de todos os valores singulares até o késimo que você escolheu, dividido por a soma de todos os valores singulares. Né? Quando for entre 80 e 90, eu paro. Só que aqui tem uma coisa importante que é o seguinte, o que está acontecendo? Mesmo eu parando aqui, né, eu vou ter uma perda. Claro, vai ser uma perda de 10%, né, mas vai ser uma perda. Tá? O que acontece, por exemplo, se eu tiver uma imagem como essa aqui? Essa imagem, isso aqui é a bandeira da Áustria. Né? Vamos supor que aqui, eu vou representar esse vermelho aqui pelo número 3 e o branco pelo número 1. Então, tá? Vamos supor que eu teria 3 pixels aqui. Então, essa imagem, né, se ela for aqui, tenho 3 linhas. Vamos supor que ela tenha aqui 5 colunas, né? Então, o tamanho dela que eu vou ter, né? E aqui são 3. Né? Na vertical são 3. Tá? Então, seriam 3 pixels por 5 pixels. Né? Bom, essa imagem, né, ela seria o equivalente a escrever assim, ó. Poderia escrever ela como, né, o vetor U, 3, 1, 3, vezes quem? Esse vetor replicado 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Isso aqui vai dar qual matriz? Vai dar a matriz 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3, e finalmente 3, 1, 3. Tá? Que seria a matriz que representa essa imagem. Né? Aí olha só que interessante. Essa matriz, né, claramente aqui, ela tem a matriz que representa essa imagem, ela tem posto igual a 1. Tá? Ou seja, eu não preciso, né, aqui guardar 3 vezes 5, 15 números.
né? Por exemplo, se eu for mandar essa imagem, né, por e-mail, eu não preciso mandar 15 bytes, né? Aqui tem um total, né? Isso aqui tem um total de quanto? De 15 números. Tá? E aqui, bom, se eu mandar só esses dois vetores aqui, né? Eu tenho 3 aqui, 5 aqui. Então, aqui tem 3 e aqui tem 5. Então, ao invés de mandar 15 números, né? Eu poderia mandar quanto? 8 números. Né? Você vê que é uma compressão de quase o quê? 50%. Tá? Porque se essa imagem tivesse 10 milhões de megapixels, né, não precisava mandar 10 milhões pela rede. Tá? E o mais interessante é que a imagem ela é representada por uma matriz de posto 1, o que significa que quando eu mandar apenas esses 8 números que vocês estão vendo aqui, né, o 313 e esses 5 uns, tá? Eu não estou perdendo nada, não existe perda aqui, né? Porque a matriz ela tem posto 1. Né? Então, o que é uma matriz de posto baixo? X vai ser uma matriz de posto baixo se, né, 2 vezes K, onde, né, K é o posto da matriz, né? E N é o número de linhas, né? Considerando uma matriz quadrada, linhas e colunas. Vai ser menor ou igual a N ao quadrado. Ou seja, né? Aí, se eu quiser saber se a matriz tem um posto baixo, K é igual a, aí fica assim, 2KN menor do que N ao quadrado. Então, quero saber, fica KN dividido por N ao quadrado dividido por 2, K menor do que N dividido por 2. Tá? Na prática, né, a gente vai querer um K muito menor do que N dividido por 2. Né? E isso significa, essencialmente, né, o exemplo que eu dei da foto, para mandar a foto para um amigo. Ou você manda N ao quadrado pixels, tá? Ou você envia apenas, né, o tamanho do seu vetor, N, né, vezes 2 vezes o posto da sua matriz. Né? Então, se K é muito menor do que N, então 2kn é muito menor do que n ao quadrado. Vai crescer bem mais devagar. Tá? Bom, matrizes de posto muito baixo vão ser, tá, em geral, as matrizes que você vai perceber que existe um alinhamento na horizontal ou na vertical. Tá? Pode também, por exemplo, imagina que a bandeira da Áustria tivesse transposta, né? ou tivesse sido rotacionada 90 graus. Tá? Aí o alinhamento seria na vertical. Então, aqui são alguns exemplos. Né? Aqui em cima a gente tem as matrizes de posto baixo, né? Aqui, a de muito baixo, aliás, aqui depois, por exemplo, a do Japão de posto baixo. Né? A do Japão, a gente pode achar que, na verdade, ela não é tão simples, né, quanto a da Áustria, e ela não é tão simples, mas ela ainda tem um posto baixo. É só pensar que existe uma simetria aqui muito forte. Isso aqui é um círculo. Então, se eu dividir ela em 4 pedaços aqui, ó, tá? Esse quarto pedaço, se você sabe a informação desse quarto, você sabe a informação dos outros 3. Tá? E aí você só precisa ver como que está acontecendo aqui, qual que é a variação aqui e qual que é a variação horizontal aqui e a variação vertical. Tá? Essas aqui de baixo já são matrizes o posto dela é quase completo. Então, elas, né, quando você for fazer a aproximação por posto baixo, né, você vai estar perdendo, né, informação. Tá? Bom, então, vamos pensar agora num outro caso. Tá? Tem um problema, né, que é bem comum da gente encontrar, que é o problema da interpolação de pontos
né, usando polinômios. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é essencialmente o seguinte. Eu tenho esses 5 pontos aqui, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui que eu vou riscar de verde, ó. Esse aqui, ó, o 0, menos 5, né? É esse ponto aqui, tá? Então, eu tenho 5 pontos. Tá? Minha ideia é, ó, se eu tenho 5 pontos, então, por 5 pontos, eu consigo traçar um polinômio de grau 4, né? Então, sempre quando eu tiver n mais 1 pontos, eu consigo criar um polinômio, né, que vai passar por todos os pontos. E esse polinômio ele vai ter grau n. Né? Então, aqui eu estou mostrando no azul, né, um polinômio que está passando pelos 5 pontos. Tá? Então, vamos ver como que a gente formula, né, esse polinômio. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que se eu tenho n mais 1 pontos, eu consigo encontrar um polinômio de grau n que passa por todos os pontos. Então, o que seria? Né? Eu vou ter aqui um polinômio de grau n, Pn, tá? E ele vai passar em todos os meus pontos xi e ele vai ser igual a yi, né? Para todos os meus pontos de i igual a 0 até n. Né? Então, de i igual a 0 eu tenho n mais 1 pontos aqui. Tá? Então, posso escrever isso como? Posso escrever assim, ó. Meu polinômio Pn, né? Ele vai, quando ele passar por x0, ele tem que ser igual a y0. Ou seja, né? Eu posso fazer assim, ó. A0 mais, é o primeiro coeficiente mais. Vamos supor o nosso caso lá, eu tenho 5 pontos, então eu consigo encontrar um polinômio de grau 4. Né? Então, vai ser A0 mais A1 vezes x0, tá? Mais A2 vezes x0 elevado ao quadrado, A3 vezes x0 elevado à terceira, mais A4 vezes x4 elevado a quarta, x0 elevado a quarta. Isso aqui tem que ser igual a y0. Tá? Aí, o que acontece quando eu tiver um polinômio de grau 4 passando por x1? Ele vai ter que ser igual a y1. Então, de novo, eu tenho A1, A0 mais A1. Os coeficientes não mudam, porque o polinômio é o mesmo. Mas os pontos vão mudar. Agora é x1 mais A2, x1 elevado ao quadrado, A3, x3 mais A4, porque é x0. x1, A4, igual a y1, tá? Até chegar no meu polinômio de grau, até chegar no P4. Vai ser igual a y4. Aqui. Igual a y4. Tá? Aí, olha só que interessante que a gente tem aqui. Eu tenho uma soma, né? Uma soma de produtos. Tá? Bom, uma soma de produtos eu consigo representar como um produto, é o produto interno entre dois vetores. Tá? Então, eu posso reescrever esse sistema de equações aqui, ó,
como, né? Eu posso pegar aqui, aqui eu tenho os y, então eu vou colocar um y0, y1 até o y4. Tá? Isso tem que ser igual a quem? Bom, olha, a gente pode olhar quem que está multiplicando quem aqui. Os a's estão multiplicando os x's. Então, eu posso colocar o a e ele sempre se repete em cada uma das minhas equações. Então, vou colocar aqui, esses aqui vão ser os meus a's. Então, eu vou ter A0, A1, até A4. Okay? E quem que está multiplicando os a's? Né? Vou colocar de azul aqui. Ó. Bom, quem está multiplicando o A1 é o A0, é 1. Quem que está multiplicando o A1 é o X. Quem que está multiplicando o A2? O X2, A3, X3, A4, X4. Então, posso escrever assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Quem que está multiplicando o A1? É 1. Quem que está multiplicando... Aliás, o A0 é 1. Quem que está multiplicando o A1? É o x0 elevado a 1. Quem que está multiplicando o A2? x0 elevado a 2. A3, x0 elevado a 3. E A4, x0 elevado a 4. Opa, deu até um espaço aqui. Ok? E quem que está multiplicando agora, né? Qual que é a outra equação? Só voltar lá. Ó. O A0 é 1 de novo, então eu coloco 1 aqui. O A1 é x1, então x1. Depois x1 elevado ao quadrado, x1 elevado ao cubo, x1 elevado à quarta. Tá? Até o último. Qual que é a minha última equação? Quem está multiplicando o A1? O A0 é 1. O A1, x4 elevado a 1. A2, x4 elevado a 2. A3, x4 elevado a 3. A4, x4 elevado a 4. Então, eu tenho 1 aqui de novo, x4 elevado a 1, x4 elevado a 2, x4 elevado a 3, x4 elevado a 4. Tá? Legal, então, olha só, qual que é o problema que eu tenho? Né? Agora eu tenho uma matriz A vezes um vetor, né? Uma matriz A vezes um vetor, por exemplo, vou chamar esse vetor aqui de B. E essa matriz aqui eu vou chamar ela de A. Isso é A. E esse vetor que eu vou chamar de Y. Então, eu tenho A vezes B igual a zero. Eu estou procurando os coeficientes Azinhos. Então, eu tenho que isolar o A. Então, eu faço inversa de A, B, igual a inversa de A, Y. Ou seja, quem que é o... Ou seja, quem que é o B? B é inversa de A, Y. Então, basta eu montar essa matriz A, e aí eu pego e faço a inversa dela e multiplico pelo vetor y. Eu acho os coeficientes do meu polinômio. Tá? Então, se a gente pegar os nossos valores, né? O que eu vou ter? Eu vou ter... vou pegar aqui o meu primeiro... 0 e menos 5. Tá? Então, eu tenho aqui x0 é igual a 0, y0 é igual a menos 5. Então, aqui é 1, depois fica x0 que é igual a 0, x0 igual a 0 ao quadrado, depois x0 igual a 0 ao cubo, e depois x0 à quarta. Igual a quanto? Esse aqui é o meu y0. Fazendo para todos, o resultado que eu tenho é esse aqui. Né? Por exemplo, vou fazer para o último aqui, que é menos 2 e menos 9. Então, aqui é x à quarta é menos 2, y à quarta é menos 9. Então, aqui, né, aqui é o y à quarta, menos 9. Então, vai ficar 1, né? Depois fica
é menos 2 elevado a 1, dá menos 2. Depois, menos 2 elevado a 2 é 4. Depois, menos 2 elevado ao cubo, menos 8. E, finalmente, menos 2 elevado a 4, 16. Né? Esses são esses valores aqui. Fazendo isso para todos os pontos que você tem, você chega na sua matriz. Agora é só inverter ela. Invertendo essa matriz, né? Fazendo, né? Resolvendo o meu sistema, né? Quem que vai ser? O A0, A1, A2, A3 e A4. Quem que vai ser? Vai ser a inversa daquela matriz vezes o meu vetor y. Menos 5, menos 3, menos 15, 39 e menos 9. Né? Bom, então, resolvendo esse sistema, quanto que vocês vão encontrar? Vou encontrar como solução menos 5, 4, menos 7, 2 e 3. Ou seja, o polinômio, né? O polinômio 4, para pegar um xi, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5, menos 5, mais 4x, onde está x aqui? Mais, menos 7x ao quadrado, mais 2x ao cubo, mais 3x à quarta. Né? Então, se vocês pegarem e traçarem esse polinômio, né, vai dar essa curva aqui. Esse é o nosso P polinômio à quarta. Né? Legal, então agora com esses 4 pontos, esses 5 pontos, eu consigo criar esse polinômio, né, que passa ali de forma suave em todos os pontos. Tá? De forma geral, tá? O que a gente vai ter para n pontos, né, vai ser a equação. Né? Se eu tiver n mais 1 pontos, eu vou ter o polinômio P de n, que vai passar em todos os meus pontos, né? Com i aqui no de 0 até n. Okay? Então, o sistema de equações que a gente vai ter vai ser, né, A0, A1, x0 elevado a 1, até a n, x0 elevado a n igual a y0. Depois, A0 mais A1, x. Aí esse aqui é o meu enésimo mais um ponto, xn elevado a 1, mais an, xn elevado a n igual a yn. Tá? Em outras palavras, o que a gente vai ter é uma matriz. Esse aqui eu vou ter o meu vetor n aqui, de y, tem. Vou ter o meu vetor a aqui, que são os coeficientes do polinômio. Tá? E aqui eu vou ter a minha matriz, né? Como a gente montou, só que agora como que ela vai ser? 1, x, 0, depois x0 elevado a 1, né? Até x0 elevado a n. Depois 1, x1, x1 elevado a 1, x1 elevado a n. E finalmente, até chegar lá no último, xn, xn elevado a 1, perdão, aqui é xn elevado a 2. 2 até xn elevado a n. Tá? Essa matriz aqui tem um nome especial, é a matriz de Vandermonde. Ou
Vocês podem ver, né? A matriz, as colunas dela são linearmente independentes. Tá? Mas só que, então significa que isso é uma matriz que é não singular, né? Eu vou poder inverter ela e sempre encontrar o resultado desse sistema. Né? O problema é que, na prática, nem sempre isso é verdade. Tá? Então, vamos pegar e criar várias matrizes de Vandermonde, onde ela vai ficar cada vez maior, tá? Para a gente ver o que vai acontecer aqui. Tá? Então, ok. Aqui, eu tô só colocando. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou começar com a matriz de tamanho 2, né? E, né, deixa eu só mostrar vocês assim, ó. Se eu pegar, tá? Um vetor aqui de 1 até, por exemplo, 4. Né? 4 elementos aqui. Tá? Então tá lá, 4 elementos. Aí agora eu vou pedir para criar uma matriz de Vandermonde usando esse vetor. Então, o que ele faz? Né? Tá vendo? Ele vem aqui, ó, fica 1, 1, 1, depois 1, 2, 3, depois agora, né, aqui seria 1, 1, depois aqui é o x1, agora aqui é o x ao quadrado. Ó, 1, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Depois ao cubo. 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo. Tá? Então, eu vou fazer isso para diferentes tamanhos. E aí, para cada um desses tamanhos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou guardar aqui o rank da matriz. Tá? Então, se a matriz é de tamanho 30 e o rank dela o posto é completo, então seria 30. Tá? E aí eu vou fazer a decomposição por valor singular e vou plotar aqui qual que são os valores singulares dela. Tá? Aí vocês vão ver o plot aqui dos valores singulares para cada matriz. Então, primeiro eu vou plotar de 1 até 2. Deixa eu colocar 2 aqui que vai ficar melhor. Tá? Uma matriz, né, com 1 e 2 aqui. Então, vai ficar 1, 1, 1, 2, 1, 4 e por aí vai. Tá? E aí eu vou aumentando o tamanho dela até chegar em 30 por 30. Vamos ver o que acontece. Tá? Então, aqui estão os plots. Então, o primeiro lá, o que aconteceu? A matriz é 2 por 2 e aí o resultado eu tenho um valor singular 2,6 e outro valor singular 3,38. Né? Eles estão aqui, ó, o primeiro e o segundo. Tá? Aqui é o número do valor singular. Né? O primeiro valor, o segundo valor singular e esse aqui é o valor dele. Aí agora ficou 3 por 3. Aí o que aconteceu? Olha, o primeiro já é 10, o segundo ficou 1,25 e o terceiro 0,15. Olha só o que aconteceu. O último de 0,3 foi para 0,15. Depois o próximo de 2,6 foi para 1,25. Tá? Agora eu vou pegar uma matriz 4 por 4. O que aconteceu? Olha lá. Agora o último que era, quanto que era? 0,38, quase 0,4, foi para 0,06, depois 0,73, depois 3,72. O que está acontecendo aqui? Ó? Quanto maior a matriz vai ficando, tá? Menores os valores singulares delas vão ficando. Você pode ver aqui no gráfico o que está acontecendo. Né? A maioria dos altos valores dela estão muito pequenos. E os últimos vão ficando cada vez menores. Aqui, ó. Aqui tem 0,01. Né? Quando era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 6. Ficou 7 por 7, viu? 0,05. Vamos lá, aqui ó, 8 por 8, 0,02. Só está diminuindo. Tá vendo? 0,001. Então, isso está acontecendo, né? Quanto maior a minha matriz, menor os valores singulares dela. Tá? Esses valores singulares já estão decrescendo. Aqui, ó, o último já está em 2 vezes 10 a menos 4. Tá? E por aí vai. Até vamos lá na última lá. Chegar na matriz de tamanho 30. 30 por 30. Tá? Aí já está todo mundo muito pequeno aqui. Ó, tá? Ok?
Aí olha só que interessante. Vou pegar agora, eu vou plotar os postos dela. Tá? Olha só o que aconteceu. Ela tinha 2, o posto era 2. Ela tinha 3, posto 3. Tá linear aqui, tá vendo? Até 10. Ó. O 10 ela tem o posto 10. Né? E aí o que foi acontecendo aqui? Aí depois o posto foi caindo. Né? Qual que é o problema? O problema disso é que se a matriz é de 15 por 15 e o posto dela é 7, tá? Bom, aí a gente vai ter problema na hora de encontrar a inversa dessa matriz. Por que isso está acontecendo? Porque os valores singulares dela estão ficando cada vez menores, né? E aí vai chegar um momento que a precisão do meu computador não é suficiente mais para eu conseguir calcular, né, calcular, ter uma combinação de posto mais alto. Tá? Então, isso é o que a gente chama de posto numérico. A matriz ela pode ter um posto alto, mas numericamente, né, por causa da precisão, o posto dela fica mais baixo. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com a matriz no computador, né, fazendo os cálculos com ela, a gente acaba falando que a matriz do computador tem um posto numérico. Então, aqui, ó, para um epsilonzinho entre 0 e 1, tá, onde epsilon vai ser a tolerância, a gente chama posto da matriz X usando a tolerância epsilon vai ser igual a K se, né, o késimo mais um valor singular da matriz X for menor ou igual àquele epsilon vezes o maior alto valor, o maior valor singular da matriz. Né? Isso, por consequência, o que vai acontecer? Que o késimo valor singular da matriz X vai ser maior do que esse valor. Né? O posto, né, se eu considerar o epsilon igual a zero, ou seja, minha tolerância é zero, né, o posto da matriz X vai ser igual ao posto, né, numérico, considerando a tolerância zero, vai ser igual ao posto da matriz. É chamado de posto finito. Tá? Então, o legal do epsilon aqui é que ele está levando em consideração, né, que a gente não consegue representar, né, números com precisão infinita. Tá? E aí dá uma flexibilização, né, para na hora que a gente for fazer o cálculo, né, da matriz, né, dos postos da matriz. Tá? Então, só lembrando, né, o que a gente tem. Né? A gente sabe que a aproximação da matriz X vai ser boa, né, se a norma, né, entre a diferença da matriz X e a aproximação dela for igual a o valor, o késimo mais um valor singular da matriz X. Né? Aí, aqui o xk é a melhor aproximação que eu consigo de posto K. Ou seja, em outras palavras, pessoal, o que isso está dizendo é o seguinte: se o posto da minha... se o posto da matriz X, se o posto numérico for K, isso significa que o computador, para ele, X ou XK é a mesma coisa. Não adianta você estar usando, né, mais combinações de matriz de posto igual a 1 para representar a sua matriz, porque o computador não vai fazer diferença. Né? Bom, claro, né, as matrizes de posto numérico baixo, né, vão incluir todas as matrizes de posto baixo. Tá? Né, e as matrizes de posto complexo, posto completo, né, cujos valores singulares vão decrescer rapidamente. Né? Então, até então que a gente tinha era só essa, né, possibilidade aqui, agora a gente tem essa daqui também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.